Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui com mais um Top 10 no Nerd Mochilinha, onde eu vou analisar um outro escritor. Dessa vez eu vou falar do escritor Jeff Loeb. Sou muito fã do Jeff Loeb, então vou montar aqui um Top 10 dele. Mas antes de eu começar, deixa eu deixar, né, grande frase, aquele recadinho de lei para vocês. Inscreva-se no canal Nerd Mochilinha, já ative a notificação para você não perder absolutamente nada e aproveite e já deixa o seu like também. Tá certo? Então vamos lá, vamos já começar com o 10º lugar. O 10º lugar eu já sei que é polêmico, tá? O meu 10º melhor quadrinho do Jeff Loeb é esse aqui. É o Hulk vermelho, rapaziada. Eu sei que muita gente odeia o Hulk vermelho, mas eu considero esse gibi extremamente divertido. Ele é recheado de bobagem. Se você for parar para pensar, o run anterior do Greg Pak também, ele tinha aquelas bobagens do Hulk nunca matar ninguém, porque ele calcula tudo no cérebro. E aí o Jeff Loeb chegou e abraçou de vez a bobagem dentro do gibi. O gibi ele ficou mais famoso por esta cena aqui, né? Do Hulk vermelho segurando o martelo do Thor no espaço e espancando o loirão aqui, né? Pô, aqui ó, ele espancando, ele voando com o martelo. Eu lembro que na época isso aqui deixou a galera maluca, né? E fora aquele grande mistério, quem era o Hulk vermelho? Assim, uma bobagem do caramba, mas uma bobagem muito divertida, com a arte do Ed McGuinness, tinha o Ian Churchill, tinha o John Romita Jr. desenhando também, Frank Cho, Art Adams, Arthur Adams, muita gente boa envolvida na arte também, mas eu considero esse gibi muito divertido e não tem ninguém que me convença do contrário, que ele não é. Então meu 10º lugar é o Hulk vermelho. O 9º lugar já também é outro gibi polêmico, afinal de contas Jeff Loeb é um escritor polêmico, né? Eu estou falando de Batman, Silêncio, né? Talvez uma das histórias modernas do Batman mais marcantes dos últimos anos, né? A DC simplesmente chamou o Jeff Loeb, depois do sucesso de Um Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, para escrever o personagem na série mensal, e eles trouxeram o Jim Lee para desenhar. E nada mais, nada menos do que é mais um grande mistério para ver quem foi que matou o fulano de tal, quem foi que aconteceu aquilo. Aquelas bobagens do Jeff Loeb que você já tá acostumado, né? E cara, o Jim Lee desenhando, o Jim Lee voltando a desenhar super-heróis é uma coisa de maluca. Eu tenho essa edição aqui, que é a edição absoluta. Cara, olha esse Batman gigantesco aqui. E é muito interessante você acompanhar também a evolução da arte do Jim Lee aqui, porque ele começa desenhando o Batman gigantesco, que nem o Frank Miller, e ao longo das edições ele já vai deixando o Batman mais fininho, uma parada um pouquinho mais Jim Aparo, se você for analisar. Também nessa época o Jim Lee ele começou a se arriscar na arte aqui, vamos dizer, uma arte um pouco mais pintada, né? Que é uma arte diferente do que ele fazia. E eu considero esse gibi aqui um gibi muito divertido também, um gibi que, cara, você lê. Foi aqui também que começou voltou aquele lance do Batman e da Mulher Maravilha, não, perdão, da Mulher Gato aqui voltarem a ser um casal, né, de tentar namorar. É um gibi extremamente divertido, eu sou muito fã. Teve também aqui fanservice do Batman dando um murrão no Superman aqui com um anel de kryptonita. Enfim, uma grande diversão. A única coisa que peca nesse gibi aqui é o fato do Loeb não ter tido a coragem de ter transformado o Silêncio no Jason Todd, né? Para mim, acho que esse foi o grande erro do gibi, porque se o Silêncio fosse o Jason Todd, o gibi seria muito mais impactante do que o Thomas Elliott. Mas é um gibi extremamente divertido, e a Panini, se ela lançar essa versão aqui absoluta no Brasil, eu recomendo que vocês comprem, porque o Jim Lee nasceu pro formato Absolute, tá certo?
O meu oitavo lugar é o run do Superman, né? O Loeb, ele assumiu o título com outros escritores, né? A linha do Superman, na verdade. Depois de anos e anos de Dan Jurgens e outros artistas, a DC resolveu dar uma repaginada no Superman e criou um time novo. E o Loeb, ele assumiu o título do Superman mesmo. Então, assim, foi uma lufada, vamos dizer assim, de ares novos no personagem. Só nessa época nós tivemos a saga do Imperador Coringa, Mundos em Guerra, o Lex Luthor virou presidente dos Estados Unidos, que foi uma crítica ao fato da época que o George Bush estava sendo presidente dos Estados Unidos, então nada mais justo que colocar um dos maiores, se não o maior vilão da DC para assumir os Estados Unidos. Então até o Superman, ele assumiu uma postura diferente, que ele deixou o brasão dele com preto e vermelho, querendo dizer tipo uma espécie de luto pela situação. E o Loeb, ele também reintroduziu conceitos da Era de Prata dentro do gibi. Essa, se não me falha a memória, é a primeira vez que o Loeb ele trabalhou com o Ed McGuinness também. Então foi onde que começou essa dobradinha. É um gibi extremamente divertido e é um gibi que infelizmente nem lá fora os encadernados eles foram lançados de maneira decente. Eu espero muito que a Panini um dia lance essa fase do Superman por aqui, com o roteiro do Loeb, com o roteiro do Joey Casey e toda a galera junto ali na época, porque é uma fase muito divertida do Azulão. Então o meu oitavo lugar fica aqui para o Superman, tá certo? Sétimo lugar é o penúltimo material da série das cores da Marvel, da parceria entre Jeff Loeb e o falecido Tim Sale. Eu estou falando do Hulk Cinza. Eu tenho essa edição aqui, ó, que ela coleta as 3 principais séries das cores, né? A Marvel soltou isso aqui antes da dupla ela ter finalizado o Capitão América branco. Então eu tenho aqui o Hulk Cinza. O Hulk Cinza, do que se trata, né? A série das cores, ela pega a cor e ela trata como um sentimento, né? Uma espécie de um sentimento dentro da história. O cinza, aqui especificamente, ele se trata sobre a visão do mundo que o General Ross ele tem ali no momento que o Hulk surge, porque assim, o mundo era preto e branco para ele, era certo e errado, enfim. Quando o Hulk surge camadas de cinza na visão aí do General Ross pro mundo, porque assim, ele não sabia na época, mas o Hulk era Robert Bruce Banner, né, o seu principal cientista ali para a criação da bomba gama. E, ao mesmo tempo, o Hulk ele tem uma fixação pela Beth Ross, que é a filha do General Ross. Então, o Loeb e o Sale, eles criam uma trama logo no início da carreira do Hulk, com o Hulk lidando aí tanto com o General Ross quanto com outros inimigos, né? Olha esse Hulk aqui do Tim Sale. Eu sou muito fã do Sale desenhando o Hulk, porque é um Hulk com uma aparência bem monstruosa, né? Que ele tem sobrancelhas bem grossas aqui. Eu acho isso sensacional aqui. Então olha essa arte aqui, essa página dupla, muito bonita. E também tem aqui uma batalha dele com a primeira versão do Homem de Ferro. Cara, o Tim Sale, ele tem um traço clássico muito bonito. Olha só esse reflexo do Hulk aqui na armadura do Homem de Ferro, né? Relembrando aquela famosa capa do Hulk refletindo nas garras do Wolverine, da época do Peter David. Olha só que lindo, né? Essa minissérie aqui do Hulk especificamente, ela é uma das mais fracas da série das cores, mas não é tão ruim quanto o Capitão América branco. Então, assim, é uma visão muito interessante do Loeb pro Hulk, com a belíssima arte do Tim Sale. Então, por isso, o meu sétimo lugar é a minissérie Hulk Cinza. O meu sexto lugar aqui é o Loeb voltando ao universo do Batman, né? Eu falei aqui que ele tinha escrito Batman Silêncio, mas antes de Batman Silêncio, ele escreveu a continuação de Batman Um Longo Dia das Bruxas,
que é Vitória Sombria. Eu tenho aqui a versão Absolute que saiu lá fora. Aqui no Brasil ainda não saiu a versão absoluta, se não me falha a memória, saiu encadernada, mas a versão absoluta não saiu. Vitória Sombria é a continuação do Longo Dia das Bruxas, dentro do universo do Longo Dia das Bruxas, que consequentemente também, de certa forma, faz parte do universo de Batman Ano 1. Né? O Batman ele está lidando com as consequências do final, ali depois de prender o assassino feriado, depois de todas aquelas mortes, só que as mortes elas voltaram a acontecer em Gotham City, e dessa vez quem está morrendo são os policiais. Os policiais estão morrendo, não a máfia ali da família Falcone e outras pessoas, né? Então, estão matando policiais em Gotham City. Nós temos um Batman extremamente melancólico depois dos eventos da minissérie anterior. E aqui nós temos a introdução do Robin, né? O primeiro Robin, o Dick Grayson aqui sendo introduzido, trazendo um pouco de luz para a vida do Batman. Essa série aqui, ela é inferior, tá? Ela é inferior ao Longo Dia das Bruxas, mas é um gibi que ainda vale a pena você ler. Ele tem alguns problemas, que eu falei, ele é inferior ao Longo Dia das Bruxas e ele depende pesadamente, assim, você tem que ter lido o Longo Dia das Bruxas antes de ler Vitória Sombria. Você não tem como ler Vitória Sombria como um gibi separado, um gibi solo, enfim, o que acaba sendo um problema, né? É que nem aqueles filmes quando ele tem uma continuação que é legal, mas ela não é tão boa, assim, como, por exemplo, Matrix, né? Matrix, o primeiro filme é muito bom, o Matrix 2, ele é bacana, mas não é tão bacana, então eu encaro Vitória Sombria como o Matrix 2, é um gibi legal, só que ele não se encaixa, assim, não é, nossa, né, que maravilha de história do Batman. Dessa vez aqui ele não enfrenta o Homem Calendário, ele acaba, né? Ele acaba é complicado, né, pessoal? Ele acaba enfrentando o Enforcador, né? O grande Enforcador que no final acaba se revelando. Eu não vou falar, né, para você que não leu, não vou revelar quem é o Enforcador, mas se você assistiu o Poderoso Chefão, você sabe que Loeb teve grande inspiração ali no filme, então dá pra ter uma ideia, você vai descobrir, é aquela fórmula do Loeb, né? Um assassino misterioso atacando Gotham City ou atacando qualquer outro lugar aí. Então meu sexto lugar é Vitória Sombria. O quinto lugar, ó, já chegamos na metade da lista, estamos na metade da lista, então já vou deixar aquele recadinho de novo aqui. Inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu, se você estiver gostando desse vídeo aqui, já deixa o seu like, tá certo? E o meu quinto lugar também é um outro gibi que, de certa forma, ele é um pouco polêmico, né? Que o pessoal vai falar, pô, Matheus, esse aí é o quinto lugar, tá alto demais, né? Tá alto demais, mas não tem nenhum problema. É Superman e Batman, né? Na época que o Loeb, ele tinha largado o título do Superman, então anos depois ele foi lá e ele voltou ao azulão e também voltou ao Batman, porque ele também já tinha escrito Batman Silêncio. Foi uma série que durou 26 edições, eu tenho o Absolute, eu sei que eu tô completamente errado de ter o Absolute dessa fase aqui, tem as 12 primeiras edições, eu sou muito fã desse gibi. Tem aquelas caixas de memória, né, de fala dos personagens, que é muito ruim, é uma porcaria mesmo, eu reconheço, mas não tem como você criticar um gibi que tem simplesmente um robô metade Superman e metade Batman. É uma grande de uma bobagem. Eu sou muito fã. Aqui no primeiro arco a gente teve o Lex Luthor deixando de ser o presidente da DC. O presidente da DC é complicado, né? Parecia que ele era o presidente da empresa DC, né? Deixando de ser o presidente dos Estados Unidos aqui, né? Foi nessa série. Também temos o clássico momento do Batman espancando o Darkseid aqui com uma armadura. A galera ficou muito puta, mas não tem problema, gente. O Darkseid ele vai lá e espanca o Batman em seguida. Tem a volta da Supergirl também. E tem um arco que eu não tenho aqui o encadernado no momento, mas ele é muito bom, que é o Poder Absoluto. Poder Absoluto é o melhor arco do gibi, com a arte do Carlos Pacheco, é sensacional, mostrando como é que o Batman e o Superman se corrompem e se tornam praticamente os donos do mundo. Tem uma cena da morte da Mulher Maravilha que é
coisa de maluco com o traço clássico do Carlos Pacheco, com a arte final do Jesus Merino. É muito bom. E tem o arco final que ele é bem fraquinho, que envolve uma espécie de uma continuação de Imperador Coringa. Isso sem falar também da emocionante edição 26, que foi escrita pelo Sam Loeb, o falecido filho do Jeff Loeb, que infelizmente morreu de câncer bem jovem, aos 17, aos 18 anos, não me lembro agora, que eu considero um ponto de virada na carreira do Loeb, que desde que o filho dele infelizmente faleceu, o escritor nunca mais foi o mesmo. Então, de certa forma, Superman e Batman também marca o fim de uma era do Loeb nos roteiros. O quarto lugar aqui é novamente o Superman, né? Pô, o Superman já apareceu 3 vezes aqui nessa lista, mas dessa vez é possivelmente o gibi mais clássico do Loeb no personagem. Eu estou falando de Superman, As Quatro Estações. Perdoem, por favor, esse risco que tem aqui. Eu comprei esse gibi usado na Livraria Cultura, né? Então ele já veio com desconto por causa desse... Alguém passou um estilete aqui na capa, infelizmente. Mas tudo bem, né? Superman, As Quatro Estações, ele trata de basicamente um ano na vida do Superman, de acordo com as estações do ano. Aqui, a minha esposa, né, a grande produção aqui, ela chegou e falou assim, nossa, olha esse Superman, como ele é feio, né? Mas eu gosto muito desse Superman que o Tim Sale desenhou aqui, que ele tem fortes inspirações no traço do Norman Rockwell, né, famoso artista americano. Isso sem falar das maravilhosas cores do cara que eu não sei falar o nome aqui, ele é dinamarquês, então me perdoem a pronúncia aqui, do Bjarne Hansen. Eu não sei falar o nome dele, tá? Então vamos chamar ele de Sr. Hansen, né? Cara, as cores do Hansen aqui nesse gibi, olha esse pôr do sol que ele fez aqui nesse gibi. E lembrando, isso aqui não é técnica, tá, gente? De cores computadorizadas. Olha esse pôr do sol, que coisa de maluco que o cara fez aqui. Esse gibi é lindíssimo. É um gibi, de certa forma, um pouco brega, né? Se você for ver. Cara, eu adoro esse Superman gordinho, parrudo do Tim Sale, assim. Eu sou muito fã dele. A produção aqui tá dando até risada, porque ela realmente acha muito feio. Mas é um gibi que ele trata sobre amadurecimento, né? Ele também fala sobre a questão de deixar de sair da adolescência para a vida adulta. É muito interessante que cada capítulo ele é narrado por uma personalidade diferente. Lex Luthor, Lana Lang, Lois Lane. Então, assim, é muito legal acompanhar esse gibi. É possivelmente um dos gibis mais bonitos do Superman. Olha essa página, cara. Eu gosto muito do Superman do Tim Sale. É cheio de páginas duplas, de splash pages, de páginas assim lindíssimas. É muito legal acompanhar aqui o Superman do Tim Sale. É um trabalho maravilhoso. Então eu sou muito fã aqui do Superman, As Quatro Estações. E para fechar, mais uma página aqui do Superman gordinho, cabeçudo, do Tim Sale, para fechar o quarto lugar aqui na minha humilde lista, tá certo? E chegamos no top 3, e antes de eu começar aqui meu top 3, deixar mais uma vez um recadinho aqui para vocês. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like. Se você, cara, falou assim, pô, eu gostei desse cara aí falando, então inscreva-se no canal Nerd Mochilinha, tá certo? Então vamos aqui pro terceiro lugar agora. O meu terceiro lugar não tinha como, é Batman, O Longo Dia das Bruxas, uma das histórias mais clássicas do personagem. É até engraçado ficar falando de Batman ao longo do Dia das Bruxas, porque já existem muitas análises sobre esse material. É possivelmente um dos materiais mais influentes do Batman dos últimos, sei lá, 30 anos, basicamente. Inspirou os dois, acho que os dois primeiros filmes do Batman do Christopher Nolan. Teve inspiração no Begins, teve inspiração também lá no Batman do Coringa, do Heath Ledger. Do que se trata esse gibi? Cara, o gibi ele é uma grande cópia do Poderoso Chefão, basicamente, só que com Batman dentro dele. Tem ali uma família
de mafiosos, tá acontecendo ali a morte de diversos mafiosos e de outras pessoas não mafiosas também, e o Batman tá investigando ali também, junto com a figura da Mulher Gato, tem o Comissário Gordon, tem o Harvey Dent. Esse gibi, ele basicamente ele é uma continuação espiritual de Batman Ano 1, do Frank Miller e do David Mazzucchelli. É um gibi muito bom, muito bom. Tem um assassino, o feriado, né, o Homem Calendário. Cara, é um gibi que, pô, e é muito bacana que toda vez que vai acontecer uma morte, o gibi ele fica em preto e branco. Aqui, né? Você tá vendo aqui nessa página, por exemplo, tá aqui tal, pá, tudo colorido. Na hora que acontece a morte, na hora que o assassino aparece também, né? Ele age, o gibi ele fica preto e branco, apenas com vermelho do sangue. É um grande passeio também como que eu posso dizer? Pela galeria de vilões do Batman, né? Olha aqui esse Coringa. Eu gosto muito desse Coringa do Tim Sale, porque ele é extremamente estilizado, né? Se você for ver os dentes dele aqui do Coringa, parece teclas de piano, né? Tem mais dente aqui que faria o Robbie Liefeld ficar com inveja, né? Então, assim, é um gibi muito bom, é um gibi clássico do personagem. Não teria como eu não colocar aqui esse gibi na lista, né? Ele tá na minha terceira posição porque ele é muito bom. Olha esse charada aqui. E também é muito interessante porque a cada assassinato que vai acontecendo no gibi, ele acaba acontecendo numa data festiva. Então é muito interessante você acompanhar. Acho que é basicamente um ano, né, na vida aí do Batman também. Tem aqui o Solomon Grundy. Cara, esse gibi ele é muito bacana mesmo. Sou fã. O assassino no final é interessante, eu acho interessante, assim como também aqui a versão do Loeb e do Sale para o surgimento do Duas Caras. É um gibi que eu sou muito fã. Olha esse Duas Caras aqui do Tim Sale, grotesco, acho incrível. É um gibi que inegavelmente é muito bom. Olha aqui, né, a frase que tem lá no filme do Batman do Nolan, né? Eu acredito em Harvey Dent. É um gibi maravilhoso, não tinha como não elogiar. Batman, Um Longo Dia das Bruxas, fica aqui o meu terceiro lugar dele, tá certo? E chegamos aqui no segundo lugar, vamos voltar para a série das cores e você já deve estar imaginando, pô, quem é que ficou em primeiro, quem é que ficou em segundo? Se você apostou que Demolidor Amarelo ficou em segundo lugar, você acertou, né? É o primeiro material da série das cores e que pega, né, aquele pequeno trecho, né, da vida dos heróis que é justamente no início da carreira. Cada cor nessa série ela tem um significado, e o amarelo aqui ela tem o significado relacionado à covardia, né? Então, assim, o pai do Demolidor, ele era um boxeador, ele tinha que entregar uma luta e ele estava utilizando uma espécie de um roupão amarelo, né? Então, assim, o cara falou, pô, tu é mó covardão mesmo, né? Não sei o quê. E aí ele vai lá e ele ganha a luta, o que acaba se provando um grande erro, né? Porque ele é assassinado logo em seguida, porque ele justamente não entregou essa luta. Então o que o Matt Murdock ele foi lá e fez? Ele pegou o roupão do pai, da cor amarela, e criou o uniforme aqui do Demolidor para mostrar que o amarelo não é cor de covarde e que o pai dele não é covarde. Então, assim, e também lida com a covardia do próprio Matt Murdock em não expressar os seus sentimentos para Karen Page. É um gibi muito bom, passando assim pelos primeiros anos, né, na carreira do Demolidor. Olha essa arte maravilhosa do Tim Sale aqui. Eu acho que esse aqui é um dos melhores trabalhos do Tim Sale, porque é engraçado falar quais são os melhores trabalhos do Tim Sale, porque tem o Superman 4 Estações, tem outros que eu sou muito fã, mas olha essa página dupla aqui do Demolidor voando. É um passeio pelos primeiros anos do Demolidor, conforme eu falei. Tem a participação do Quarteto Fantástico, do Electro, tem do Coruja, do Homem Púrpura, tem outros inimigos do Demolidor também aparecendo.
É um gibi muito legal, assim, você vê. Nessa época, o Loeb, ele não estava brega, né, nos roteiros, então, assim, a interação entre o Matt Murdock, a Karen Page e o Fogg Nelson é muito legal mesmo. Olha aqui essa página dupla do Quarteto Fantástico, muito bonita aqui, todo mundo aparecendo. Pô, olha essa cara do Coisa aqui, né? Pô, eu sou muito fã aqui desse gibi. Realmente, Demolidor Amarelo inaugurou de maneira belíssima a série das cores. Inclusive, vale você ir atrás, se você achar num sebo, a versão da Panini, o primeiro lançamento que a Panini fez dessa série, que é naquele formatão de quando a Panini apareceu aqui no Brasil. A arte do Team Sale fica ainda mais bonita. Então, meu segundo lugar é Demolidor Amarelo, que realmente é um belíssimo gibi do Demolidor e talvez não, eu cravo aqui que é top 10 histórias do Demolidor de todos os tempos também, mas isso aí é um outro top 10 que vai ficar mais pra frente, tá certo? E agora chegou o primeiro lugar, você obviamente já deve saber de qual se trata. O primeiro lugar não tem outro gibi a não ser Homem-Aranha Azul, o segundo material da quadrilogia das cores de Loeb e Sale. É um gibi maravilhoso. Eu sou muito fã do Homem-Aranha Azul. Agora vamos explicar aqui por que o azul... O azul, ele está associado à cor da tristeza. É uma cor da tristeza. Principalmente do universo do jazz, né? Por exemplo, tem o famoso disco A Kind of Blue, né? Que é basicamente um grande tratado sobre a tristeza aí dentro do universo do jazz. E aí o Loeb pegou para falar sobre a tristeza que Peter Parker sente com a falta de Gwen Stacy, né? O gibi, ele basicamente, ele começa ali com o Homem-Aranha falando para um gravador, né? Ele relembrando ali os anos ali na época que Gwen estava viva, na época que eles estavam estudando ainda no colégio, não era nem na faculdade, lembrando esses anos com o surgimento de diversos vilões. O gibi, ele tem início basicamente em Amazing Spider-Man, se não me falha a memória, 39 ou 40, que é quando o Duende Verde sequestra o Homem-Aranha e descobre a identidade dele, que ele é Peter Parker, né? O gibi já começa assim, ó, simplesmente com essa splash page aqui, ó, do Duende Verde. Olha essa arte do Team Sale, que coisa de maluco! Coisa de maluco, é lindo, cara. Olha aqui, ó, né, o Homem-Aranha partindo pra porrada ali contra o Duende Verde. É um período que, se não me falha a memória, ele compreende do Homem-Aranha 38, 39 até o Homem-Aranha 62, se não me falha a memória, mesmo de verdade. Eu deveria ter pesquisado melhor, mas eu não fiz isso, né? Vagabundo pra caramba. Olha só esse hino aqui do Team Sale, maravilhoso, sou muito fã. Cara, de novo, Team Sale dando show. Isso sem falar aqui, né, do clássico momento, né? Aceita, né? O Tigrão aqui, ó, com Mary Jane Watson aparecendo. Também aqui o gibi, ele lida também com esse fato do Peter Parker ter que escolher entre a Mary Jane e a Gwen Stacy. Cara, é muito legal. Eu acho uma releitura muito legal que o Jeff Loeb fez aqui desse período. Ele cria uma trama muito interessante, mostrando ali as indecisões de Peter Parker entre escolher a certinha Gwen Stacy e a maluquinha, vamos dizer assim, Mary Jane Watson. É muito boa. Também eu gosto muito dessa versão da Tia May aqui do Team Sale, que é uma velha extremamente frágil, né? Fazendo uma grande homenagem à Tia May do Steve Ditko, né? É complicado falar o nome do cara aí. Tem aqui o surgimento do novo Abutre também. Aí aparece o Abutre velho, o Flash Thompson aqui rindo da cara de Peter Parker. Cara, Homem-Aranha Azul é um gibi belíssimo, belíssimo, belíssimo. Olha aqui, né? Gwen Stacy e Mary Jane juntas. Tem, pô, cara, é sério, eu sou muito fã
desse gibi. É uma coisa... Acaba revelando aqui no final que o grande vilão do gibi é o Kraven, né? É o Kraven ali. Pô, eu gosto muito desse Kraven meio cigano aqui do Team Sale também. É muito legal. É uma grande homenagem também ao Kraven do Steve Ditko. Eu tenho que aprender a pronunciar o nome desse cara aí, eu sou muito ruim. E o gibi ele acaba de maneira bonitinha aqui, né? Ah, Gwen Stacy, ele escolheu a Gwen Stacy aqui. Mas na verdade o gibi não acaba de maneira bonita, né? Ele acaba de maneira bem triste aqui, com o Homem-Aranha muito triste, que infelizmente Gwen Stacy partiu. Então, Homem-Aranha Azul é o meu primeiro lugar de Jeff Loeb, que pegou o melhor de Stan Lee e Steve Ditko e John Romita Pai ali e criou o belíssimo Homem-Aranha Azul. Então é isso, meus queridos amigos e amigas. Esse é o meu top 10 do Jeff Loeb. Você concorda? Você discorda? Monta aí o seu top 10 nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de interagir com você. Ficou faltando algum gibi aqui do Jeff Loeb? Eu esqueci de fazer uma menção honrosa, inclusive, ao Quarteto Fantástico do Jeff Loeb, ao lado de Rafael Marin e Carlos Pacheco. Poucas pessoas lembram desse gibi, mas é uma fase do Quarteto Fantástico que eu gosto muito, com o Jeff Loeb nos roteiros, que basicamente seria o meu 11º lugar aqui. Então deixe seu comentário, não se esqueça aí de se inscrever, inscreva-se agora mesmo, pelo amor de Deus, e também deixe seu like, deixe seu comentário, que eu vou ficar bastante feliz. Tá certo, pessoal? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!